Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilos? Espero que estejam bem, estejam se cuidando, tá? Pessoal, deixa eu disponibilizar aqui um materialzinho para vocês, que também está disponível no portal, né, no Moodle. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho, logo aqui embaixo. E vamos então conversar, pessoal, sobre princípios do direito do consumidor. Conforme eu falei, pessoal, no início do semestre, né, possivelmente na segunda parte do nosso bimestre, que nós estamos ingressando agora, eu falaria sobre parte de princípios, pessoal, né, depois de vencer ali a parte da relação de consumo, né, que é, obviamente, uma parte muito importante do direito do consumidor, eu viria falar, então, pessoal, dos princípios, literalmente, pessoal, condensando, né, trabalhando junto com os princípios, partes do direito material relativos à oferta, publicidade, enfim, uma série de relações. Tá? Eu possivelmente nesse vídeo, pessoal, vou falar sobre o princípio da vulnerabilidade. Logo depois, pessoal, lançarei um vídeo correlato com análise sobre oferta e publicidade no CDC. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Vamos lá então. Tá? Passar aqui o vídeo. Tá? Passar o slide. Bom, então, pessoal, com relação a princípios. Obviamente, vocês já estudaram, pessoal, nas mais variadas disciplinas, a importância dos princípios, né, para um determinado ramo do ordenamento jurídico. Não é diferente, pessoal, no direito do consumidor. Tá? O direito do consumidor, inclusive, né, nós falamos, pessoal, na apresentação do CDC, que é uma das partes, né, fundamentais dessa disciplina, para compreender, obviamente, essa disciplina, nós falamos, pessoal, sobre a caracterização, né, do CDC ser uma norma naturalmente principiológica. Tá? Ou seja, é uma norma que ela, literalmente, pessoal, ela se baseia em vários princípios, né, e, na verdade, ela evidencia vários princípios para, literalmente, estabelecer uma política nacional de relação de consumo e, especialmente, pessoal, né, proteger o consumidor. Tá bem? Então, as inter-relações, pessoal, o tratamento que nós vamos dar, pessoal, a inter-relação entre consumidor e fornecedor, pessoal, e o tratamento que vai ser dado para essas relações de consumo, pessoal, tem que passar, obviamente, pelos princípios. Tá? Então, o aspecto do princípio da vulnerabilidade, princípio da boa-fé objetiva, entre outros, pessoal, que nós vamos visualizar mais adiante, tá bem? Então, olha só, pessoal, eu coloquei aqui, então, né, alguns conceitos sobre os princípios, o que, obviamente, pessoal, vocês já leram em outras disciplinas, vocês já estudaram em outras disciplinas, pessoal, e que não é diferente aqui. Tá? Então, nós nos baseamos, pessoal, nos conceitos clássicos de Ronald Dworkin e Robert Alexy, tá? Onde Ronald Dworkin, pessoal, acaba, então, estabelecendo, né, que os princípios, pessoal, eles literalmente visam, né, eles possuem, diferentemente da letra da lei, né, da norma, efetivamente, pessoal, nós temos aí, então, uma exigência de justiça ou equidade, ou ainda a outra dimensão da moralidade, ou seja, vão além daquilo que a legislação estabelece. E eu, particularmente, pessoal, né, eu gosto muito da definição de Robert Alexy, pessoal, quando ele acaba observando, pessoal, que digamos assim, as regras, né, ou melhor dizendo, as normas, né, elas literalmente são um composto de princípios e de regras. Tá? Então, o princípio é tudo aquilo que eu não consigo enxergar, ou melhor dizendo, a força, né, vinculante, efetiva de uma norma. Tá? Ou seja, pessoal, desculpa, de uma regra. Tá? Ou seja, literalmente, pessoal, tá? Para que eu tenha efetivamente a norma, tá? Que refoge daquele aspecto, pessoal, da escrita, tá? Apenas do papel, tá? Nós temos literalmente que ter o princípio. Eu acabo nunca esquecendo, pessoal, né, de um exemplo que meu professor de teoria geral de filosofia do direito acabou exemplificando no seguinte sentido, né? Robert Alexy ele defende que se nós tivéssemos um incêndio, né, que queimasse todas as constituições escritas no Brasil, né, deu uma pane nos computadores e apagou-se todas as digamos assim, todos os escritos sobre a Constituição, certo? O que mais restaria? Ou seja, se apagou todas as regras.
o que mais restaria? Bom, ainda restaria, pessoal, uma norma. Por quê? Porque, obviamente, nós vamos ter os princípios. Ou seja, não basta simplesmente, pessoal, que a letra esteja escrita no papel. Não basta apenas a regra. Eu preciso também, pessoal, do princípio para a formação de uma norma. Tá? Eu obedeço, pessoal, obviamente, a norma. A partir do momento em que eu tenho o esvaziamento dos princípios, ou melhor dizendo, a partir do momento, pessoal, que eu tenho o esvaziamento dos princípios, e, consequentemente, pessoal, apenas a regra, eu, literalmente, pessoal, tenho a perda da norma. Tá? Eu não vou obedecer porque eu não acredito naquele ordenamento jurídico. Beleza? Que é o que, em tese, pessoal, nós estamos vivenciando, né, no atual momento social, onde a gente tem, enfim, aí, pessoal, né, uma dúvida muito grande sobre o ordenamento, existe um questionamento sobre Constituição, enfim, uma convulsão política muito grande, o que pode levar, enfim, pessoal, uma ruptura, tá? Que é mais ou menos essa relação que Robert Alexy faz, tá bem? Bom, então, pessoal, para fins digamos assim, de definição do que nós vamos estudar a partir de agora, nós temos, então, pessoal, a partir do artigo 4º do CDC, a ideia da política nacional de relações de consumo, pessoal, que é baseada, então, em princípios gerais, certo? Então, a política, pessoal, ela vai estabelecer determinados regramentos, certo? Que estão baseados em princípios, beleza? Aqui, pessoal, nós temos os objetivos, tá, dessa política nacional de consumo. Tá? Quais são exatamente, pessoal, esses, digamos assim, esses objetivos? Todos eles estão estabelecidos, pessoal, no artigo 4º do CDC. Tá? Então, é o objetivo, pessoal, o estabelecimento, atendimento das necessidades dos consumidores. Ou seja, pessoal, estabelecer o atendimento das necessidades no sentido, pessoal, da relação jurídica. Obviamente, pessoal, observando aquilo que é necessário para a proteção do consumidor. Tá bem? Então, o objetivo tem objetivo claro de atender ao consumidor. Então, a proteção, pessoal, que deve ser dada, né, pelo ordenamento jurídico consumerista, pessoal, não é o fornecedor, é o consumidor. Tá bem? Respeito à dignidade, à saúde e à segurança. Tá? Então, obviamente, pessoal, respeito a condições, ou melhor dizendo, a elementos, né, que tragam a condição de ser humano do consumidor. Tá? Então, respeito à dignidade, saúde e segurança, certo? Lembrando, pessoal, que não é somente ser humano que é consumidora. A própria pessoa jurídica também pode ser caracterizada como consumidora. Em que pese, pessoal, nós não tenhamos, por exemplo, saúde e segurança para a pessoa jurídica, a dignidade da pessoa humana, é óbvio que não, pessoal. Nós não vamos aplicar aí o aspecto de, digamos assim, de dignidade da pessoa humana à pessoa jurídica. Mas nós vamos falar em dignidade, pessoal, a partir do momento em que a pessoa jurídica também pode sofrer, por exemplo, dano moral. Imagem. A pessoa jurídica ela tem alguns direitos que a pessoa física também tem, como, por exemplo, o direito à imagem, o direito à imagem, direito à moral, não, agora me fugiu o termo. Bom, mas enfim, num outro momento eu acabo me recordando aí. Mas então, pessoal, né, a pessoa jurídica também tem alguns direitos da pessoa física e, consequentemente, o pessoal tem essa proteção. Tá bem? Tranquilo? Prosseguindo, pessoal, né? Proteção de seus direitos econômicos. Então, a proteção dos direitos econômicos do consumidor, certo? Então, atendimento das necessidades, pessoal, e também proteção dos seus interesses econômicos, certo? Não é somente a proteção de interesses sociais, de interesses, digamos assim, políticos, de interesses jurídicos, não, também interesses econômicos, certo? Melhoria da sua qualidade de vida. Qualidade de vida, pessoal, no sentido, obviamente, de estar relacionada com a proteção. Melhoria da qualidade de vida através de bons produtos, através de bons serviços que, literalmente, pessoal, serviços e produtos que garantam ao consumidor uma satisfação. E por isso, pessoal, obviamente, isso melhora a qualidade de vida. Lembrem-se vocês, pessoal, que quando eu
adquiro um produto que não se presta ao que me foi, digamos assim, ao que me foi vendido, ou um serviço, pessoal, que é prestado de maneira, digamos assim, de maneira, enfim, de maneira problemática, de maneira, inadequada, eu tenho, obviamente, pessoal, uma situação digamos assim, pessoal, de desgosto, né? Uma situação, pessoal, uma situação de literalmente de má qualidade, né? Onde eu fico instável emocionalmente, onde eu fico angustiado, aonde especialmente, pessoal, vou ter conflito. Tá? Lembrem-se que o Estado, pessoal, ele tem, né, por característica primordial, pessoal, a pacificação das relações sociais, certo? Então, a segurança jurídica serve também, pessoal, à pacificação digamos assim, dessas relações sociais. A qualidade de vida do consumidor passa por isso. Tá bem? Tranquilo? Ou melhor dizendo, leva a isso. Tá? Também, pessoal, né? Transparência e harmonia das relações de consumo. Obviamente, pessoal, equilibrar o interesse econômico com o interesse do consumidor. Tá? Então, obviamente, pessoal, nós não vamos, ou melhor dizendo, nós precisamos observar, pessoal, que o direito do consumidor, ele não é um direito que ele vai colocar o fornecedor como, né, digamos assim, um sujeito completamente, um sujeito, digamos assim, pessoal, fora da lei, um sujeito que está sempre tentando macular, digamos assim, a boa-fé, né, que ele está sempre tentando passar a perna no consumidor. Não, não é isso, pessoal. Tá? O direito do consumidor, ele visa literalmente equilibrar as pretensões, equilibrar a pretensão do consumidor e equilibrar, obviamente, pessoal, o interesse econômico do fornecedor. Então, o consumidor está buscando bons serviços, digamos assim, bons produtos, bons serviços, né, por um preço, obviamente, razoável, né, e obviamente, o consumidor, o fornecedor, pessoal, também está buscando, né, oportunidades de recuperar o seu investimento, recuperar todo o dinheiro que ele investiu no seu empreendimento econômico. Tá? Claro, pessoal, que o direito do consumidor ele visa equilibrar essa pretensão. Agora, pessoal, nessa situação que nós estamos vivenciando, né, de pandemia, vocês devem ter se recordado, pessoal, vocês devem se recordar de uma situação que quando iniciou toda essa problemática, faltou luvas, faltou, digamos assim, máscaras, faltou também álcool gel, e aí, obviamente, pessoal, os preços começaram, né, a subir, né? Chegando aí, pessoal, potinho de álcool gel pequenininho, né, a ser vendido a quase R$ 15 em algumas farmácias, tá? Pois bem, pessoal, o que aconteceu? Obviamente, vai lá o PROCON, pessoal, que é atualmente o órgão responsável pela proteção do consumidor, tá? E literalmente, pessoal, vai realizar ali o serviço de proteção do consumidor, tá? PROCON, vai então realizar a fiscalização, pessoal, inclusive a autuação dessas empresas. Por quê? Porque, obviamente, pessoal, claramente essas empresas elas não estão, né, tratando a relação consumerista de forma harmônica. Tá? Então, não, de forma nenhuma, pessoal, né? O fornecedor, né, a farmácia, o supermercado, pessoal, ele não aumentou os preços, né, porque o fornecedor, porque o distribuidor lhe passou, digamos assim, o produto por um valor mais caro. Não, ele literalmente, pessoal, quando ele visualizou uma grande procura, ele começou a aumentar os preços, para ganhar mais, para valendo-se ali, digamos assim, daquela situação de estresse emocional por parte do consumidor para ganhar dinheiro. Obviamente, pessoal, isso é irregular. Tá? Eu, particularmente, pessoal, visualizei, como eu sou cliente de um supermercado próximo da minha casa, o que acontece, pessoal? De um dia para o outro, né, em questão de poucos dias, na verdade, pessoal, visualizei aí o aumento de preços, né, de alguns produtos básicos. Tá? Justamente, pessoal, porque aumentou a procura. Tá? 3 dias depois, pessoal, que eu visualizei um aumento bem significativo de preços, esse supermercado ele foi autuado pelo PROCON. Não fui eu que denunciei, só para deixar bem claro. Mas deveria ter denunciado. Por falta de tempo, acabei não denunciando. Mas alguém, obviamente, denunciou, pessoal. Ou o PROCON ele agiu de forma, digamos assim, de forma
ex officio, pessoal, né? Literalmente autuando. Por quê? Porque, obviamente, o pessoal precisa harmonizar as relações de consumo. Tá bem? Tranquilo aqui, pessoal? Maravilha. Prosseguindo, vamos falar então, pessoal, sobre os princípios. Tá? Agora sim, né, falando sobre a política, política das relações de consumo. E agora, pessoal, quero falar dos princípios propriamente ditos. Tá? Por ordem, o artigo 4º, pessoal, do CDC, ele acaba estabelecendo, então, os princípios que deverão ser observados. Primeiro princípio, pessoal, o princípio da vulnerabilidade. Tá? E esse princípio, pessoal, ele literalmente tem como ótica, deixa eu só observar aqui, reconhecer, então, pessoal, a vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, pessoal, frente ao mercado de consumo. Tá? O mercado de consumo, obviamente, pessoal, fornecedor, certo? Muito bem. Para José Miranda, pessoal, né, os direitos são os mesmos para todos, mas, obviamente, pessoal, nem todos acham, ou melhor dizendo, se acham em igualdade de condições para exercê-los. Então, veja bem, pessoal, aqui nós temos uma situação muito semelhante, pessoal, com o que nós vivenciamos no direito do trabalho, certo? Onde empregado e empregador estão em uma posição de desequilíbrio. Já desde as primeiras aulas, pessoal, a gente fala, né, que o direito do consumidor, ele compreende que o consumidor e o fornecedor, eles não estão na mesma, digamos assim, no mesmo pé de igualdade. Né, que, obviamente, eles possuem contextos diferentes. O fornecedor, pessoal, obviamente, ele está numa situação mais, entre aspas, privilegiada. Tá? Seja porque ele tem mais informação, seja porque ele tem estrutura de ação, ele tem estrutura de publicidade, ele tem estrutura informacional. Então, veja bem, pessoal, o fornecedor, ele tem, pessoal, uma maior capacidade. Ele está estruturado para explorar economicamente uma atividade. O consumidor, não, pessoal. O consumidor, ele não se especializa para, digamos assim, para consumir. Ele simplesmente consome. Ele simplesmente vai até o mercado, ele vai até uma loja, ele adquire um determinado produto que ele visualizou na internet, que o Google lhe lançou como uma propaganda, certo? Mas literalmente, pessoal, né? Então, por exemplo, direitos, informações, obviamente, pessoal, o consumidor, ele vai ter menos informações que o fornecedor. Se o fornecedor, pessoal, não lhe passar as informações de maneira adequada, então imaginem, pessoal, eu estou procurando determinado produto, certo? Com um determinado contexto. Se o fornecedor não me passar a informação adequada, ou especialmente, pessoal, me passar a informação errada, eu literalmente, pessoal, vou acabar comprando o produto de forma inadequada. Eu vou citar para vocês um exemplo. Estou procurando aí um multimídia para colocar no meu carro. Tá? Eu quero um multimídia que conecte no celular, que eu possa fazer ligação, tudo mais, e possa utilizar os aplicativos do celular dentro do multimídia, certo? Ora, pessoal, se eu não tiver site, por exemplo, eu costumo comprar pela internet, se eu não tiver um site, pessoal, que me forneça boas informações sobre o produto, ou se eventualmente, pessoal, vou até uma loja e a loja não me fornece a informação adequada, ela diz, olha, só o que eu tenho é esse aqui, com essas, digamos assim, características, com essa formatação aqui, deu. Tá? Essas informações são inadequadas, obviamente, pessoal, eu como consumidor, eu literalmente não vou conseguir exercer, pessoal, o meu direito de informação se o fornecedor, pessoal, não me passar, tá bem? E aí, obviamente, pessoal, vocês sabem que para exigir o que está na lei é mais demorado, é mais burocrático e, por vezes, pessoal, envolve gasto. Tá? E aí, só pelo fato de levar tempo, a gente talvez já desista. Tá? Então, por isso, pessoal, que nós observamos que fornecedor e consumidor, pessoal, estão em situações, digamos assim, situações de desequilíbrio. Tá bem? Tranquilo? Prosseguindo, pessoal, a vulnerabilidade do consumidor pessoa física constitui-se como uma presunção absoluta. Sim, pessoal, tá? Veja bem, tá? Então, na verdade, a vulnerabilidade da pessoa física, ela literalmente é uma presunção absoluta. Isso quer dizer, pessoal, não pode ser afastada por prova em contrário. Na realidade, pessoal, aqui nós estamos falando de uma presunção absoluta, ou seja, pessoa física consumindo
presume-se que ela é vulnerável. Tá? Agora, a pessoa jurídica, pessoal, aí cabe prova. Ou seja, presume-se que a pessoa jurídica ela tenha capacidade, pessoal, de se defender, que ela tenha suficiência econômica, pessoal, para consumir adequadamente aquilo que ela precisa. E aí, consequentemente, pessoal, ela não é vulnerável. Beleza? Muito bem. Mas ela pode provar, tá? A sua vulnerabilidade. Prosseguindo, pessoal, quero observar aqui com vocês que vulnerabilidade é diferente de hipossuficiência. Tá? Até talvez eu, pessoal, já tenha utilizado esses termos de forma idêntica. E, de fato, pessoal, no dia a dia a gente acaba falando da hipossuficiência, vulnerabilidade, enfim. Mas até mesmo nas decisões, pessoal, até mesmo em matéria decisória, juízes e desembargadores acabam utilizando, pessoal, hipossuficiência e vulnerabilidade como sinônimos. Mas para fins teóricos, pessoal, e especialmente aqui didáticos da disciplina, nós precisamos observar, pessoal, que vulnerabilidade difere de hipossuficiência. Porque a vulnerabilidade, pessoal, é um aspecto de direito material, que é o que nos importa aqui. Tá? Ou seja, vulnerabilidade, pessoal, é aquilo que nós temos do consumidor frente ao fornecedor quando ele está ali na loja, na relação material. Tá? Então, Matheus está ali na loja procurando informações sobre um determinado produto para adquirir. Ali o Matheus está sendo vulnerável. O fornecedor ele precisa compreender que o Matheus ele é um vivente que mal e mal tem dinheiro na carteira para consumir. Tá? Quanto mais informações sobre o produto. E ele, fornecedor, é que precisa prover para o Matheus um atendimento adequado, informações adequadas, suporte até mesmo jurídico, boa-fé objetiva, para que então o Matheus possa optar pelo melhor produto, optar, digamos assim, por aquilo que ele pretende. Tá? Ou seja, o fornecedor, pessoal, não pode tentar vender a qualquer custo. Tá? Por mais que, obviamente, pessoal, a gente sabe que o anseio econômico do sujeito é vender. Mas não, pessoal. Tá? Ele tem que literalmente atender o consumidor e deixar o consumidor, digamos assim, deixar o consumidor satisfeito, bem atendido nesse caso. Tá? Claro, uma regra de satisfação, pessoal, e também uma regra de atendimento da própria vulnerabilidade. Tá bem? Já a hipossuficiência, pessoal, é uma regra de direito processual, ou seja, ela diz respeito a aspectos processuais. Depois, quando deu problema. Deu ruim, pessoal, todo mundo foi para a justiça. Bom, aí nós temos, por exemplo, aqui, pessoal, a inversão do ônus da prova. Tá? Artigo 6º, inciso 8 do CDC. Bom, aqui sim, pessoal, se for verossímil a alegação do consumidor e se este for hipossuficiente, o juiz poderá inverter o ônus da prova. Tá bem? Tranquilo? Então, por isso, pessoal, que nós falamos. Hipossuficiência é, literalmente, pessoal, um conceito de direito processual. A vulnerabilidade, como nós falamos antes, pessoal, além de ser um direito material, ela é presumida para a pessoa física, certo? Então, na verdade, nós temos aí uma presunção absoluta, ok? Já a hipossuficiência, não, pessoal. A hipossuficiência, ela precisa literalmente ser comprovada. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Sempre, tá? Para pessoa física e jurídica. Beleza? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, nós temos aqui que observar as espécies de vulnerabilidades, certo? Nós temos 4 hipóteses, pessoal, 4 espécies de vulnerabilidades. Primeiro, pessoal, vulnerabilidade técnica, que diz respeito a conhecimentos técnicos sobre o produto ou serviço a ser adquirido. Então, obviamente, pessoal, eu não tenho, enfim, conhecimento técnico, pessoal, sobre um computador que eu vou comprar. Tá? Então, veja bem, pessoal, imagine o seguinte, entro numa loja de informática, tenho lá 3 computadores, tá? 3 processadores diferentes. E aí eu chego lá pro vendedor e digo, olha, tchê, eu quero comprar um computador, tá? E eu quero um computador para este e aquela atividade, tá? Eu quero um computador aí com processador de texto, para gravar vídeos, enfim, para fazer PowerPoint, para fazer slides, são para essas atividades. O que tu me indica? Tá? Veja bem, pessoal, obviamente, por que o consumidor diz o que tu me indica? Obviamente, pessoal, o consumidor ele não pode estar pedindo a informação, ele não pode ser a ovelha que está pedindo informação para o lobo. Tá? Por quê, pessoal? Porque, obviamente, o fornecedor, pessoal, nesse caso, o vendedor, enfim, ele tem que literalmente suprir o consumidor, pessoal,
de informações técnicas. Tá? Ele literalmente, pessoal, né, ele tem que compreender que o consumidor é vulnerável e que ele, fornecedor, precisa agir de boa fé, princípio que nós vamos visualizar mais adiante, pessoal, e dar a correta informação. A correta informação, pessoal, nesse caso aqui, é a informação técnica para esse consumidor. Inclusive traduzindo essa informação. Dizendo, ó, fulano, porque é um computador para processador de texto, enfim, tudo mais, não precisa levar esse de última geração aqui, porque isso aqui é para, né, é para te jogar, enfim, jogar online, fazer toda uma série de situações que tu não vai precisar. Né? Para a tua necessidade, é esse computador aqui, é o mais simples, é um pouquinho mais desenvolvido, enfim, sei lá. Né? Literalmente, pessoal, informação técnica. Tá? Prosseguindo, pessoal, vulnerabilidade jurídica ou científica. Também, pessoal, o consumidor ele tem dificuldades, pessoal, de interpretar cláusulas contratuais, tá? E aí, obviamente, pessoal, eu vou lhes dizer o seguinte, tá? Como sujeito formado em direito, pessoal, mas que não atua, talvez, na área, digamos assim, contratual, por vezes o sujeito vai ler lá digamos assim, uma cláusula, né? E fica meio pensando, poxa vida, mas essa cláusula assim, assim, assado, né? Tem termos jurídicos ali, tem formas, né, de colocar ali a frase que parece completamente dúbia. Né? Tá, mas e aí? Como é que funciona? Né? Veja bem, pessoal, nesse caso, o fornecedor ele tem que literalmente, ele tem que explicar, né? Ele tem que literalmente, pessoal, levar se traduzir na informação, pessoal, jurídica adequada para o consumidor. Assim como também, pessoal, né, em outros ramos científicos, como, por exemplo, pessoal, economia e contabilidade, certo? Então, por exemplo, um banco está negociando o crédito, a melhor forma de crédito para o consumidor. Ele precisa, obviamente, pessoal, né, demonstrar qual é o melhor crédito. Tá? Inclusive, pessoal, sendo específicos quanto ao aspecto, quanto a conhecimentos de economia, né? Por exemplo, que possam eventualmente afetar aquele consumo, né? Aquele financiamento bancário, como também, pessoal, de contabilidade. Tá? Meu querido, bom, enfim, tu tá querendo comprar um carro aqui, só que o problema é o seguinte, tu tá querendo comprometer 50% da tua renda. Tá? Não vai dar, meu querido, porque acima de 30% tu sofre o risco de inadimplência. Tá? Então, vamos, né, não temos como organizar essa aquisição. Tá? Então, o fornecedor, pessoal, precisa ser, literalmente, precisa ser claro quanto a essas informações. Tá? Prosseguindo, pessoal, nós temos também a chamada vulnerabilidade fática ou socioeconômica, tá? Que literalmente, pessoal, ela abrange, de um certo modo, genericamente, ela vai abranger genericamente, pessoal, diversas outras situações de debilidade do consumidor, tá? Como foi colocado aqui, pessoal, né? Todos esses, digamos assim, esses itens aqui, pessoal, fui retirando do livro do Fabrício Bolzan. Tá? Mas, literalmente, pessoal, o Fabrício Bolzan ele acaba identificando que, nesse caso, são situações, pessoal, que nem se confundem com a vulnerabilidade técnica, pessoal, e nem com a vulnerabilidade jurídica, certo? Aqui nós estamos falando, literalmente, pessoal, de vulnerabilidade fática ou socioeconômica. Quer dizer, pessoal, o consumidor ele não tem como literalmente, pessoal, levar uma pessoa experiente digamos assim, quando ele vai comprar, por exemplo, pessoal, vai comprar aí um carro, ele não vai levar um expert, não vai levar um mecânico junto. Tá? Obviamente, até pode eventualmente consultar o mecânico, né? Aquele sujeito mais precavido lá consulta o mecânico, mas a grande maioria, pessoal, não vai levar um mecânico junto. Tá? Ele, obviamente, pessoal, tem uma vulnerabilidade fática, né, ou socioeconômica. Já do contrário, pessoal, a concessionária ou até mesmo uma revenda de veículos usados, pessoal, tem um mecânico, digamos assim, de a tiracolo. Tá? O sujeito daqui a pouco tem a revenda que até mecânica tem junto, certo? Então, ela tem suporte, né, obviamente, fático, enfim, fático, pessoal, para atender e dizer se aquele veículo tem ou não algum problema. Tá? Tranquilo, pessoal? E ela deve, obviamente, pelo princípio da boa-fé, nós vamos visualizar depois,
atender, pessoal, esse aspecto da vulnerabilidade do consumidor, tá bem? Por fim, pessoal, informacional. Tá? Essa vulnerabilidade informacional, pessoal, né, alguns doutrinadores dizem que ela diz respeito, pessoal, à própria vulnerabilidade fática. E, de fato, pessoal, ela tem uma relação, certo? Mas aqui, a vulnerabilidade informacional, pessoal, ela, digamos assim, se debruça mais, pessoal, sobre os aspectos de informação. Tá? Por quê, pessoal? O consumidor, ele obviamente é uma pessoa, digamos assim, uma pessoa física, que ele não trabalha, pessoal, né, com aquelas informações de consumo, certo? Por exemplo, pessoal, eu decidi que eu pretendo comprar um computador, certo? E eu não vou, pessoal, né, anotar qual é o modelo do computador, qual é a sua potência, qual é a sua característica, qual é todos os seus elementos e sair de loja em loja, pessoal, né, no calçadão de Santa Maria, por exemplo, no calçadão não, ali no acampamento de Santa Maria, de loja em loja procurando esse computador. Não, pessoal. Tá? Como que o consumidor ele trabalha, pessoal? Tá? Como é que o consumidor opera, pessoal? O consumidor ele vai começar na primeira loja, o pessoal vai vendo as opções que ele tem. Na segunda loja, vai novamente vendo as opções que ele tem, certo? Então, na verdade, pessoal, o consumidor ele vai literalmente, ele vai no mercado de consumo também buscar informações, certo? E aí é que está a vulnerabilidade informacional. Tá? Por quê, pessoal? Porque se o fornecedor, tá, literalmente, pessoal, lhe der a informação equivocada, ou melhor dizendo, pessoal, uma informação errada, tá, nós temos aqui, pessoal, a influência, né, a má influência que essa informação, pessoal, pode dar para o consumidor. Literalmente, pessoal, podendo persuadir, inclusive, o consumidor, pessoal, a escolher o produto errado. Tá bem? Então, observem, pessoal, que o consumidor, ele não vai ter as informações, pessoal, de antemão. Não, ele é vulnerável informacionalmente falando, tá? Ele vai, no mercado, colher as informações para depois, então, pessoal, consumir. Tá bem? Tranquilo? E dificilmente, pessoal, é difícil o consumidor, a não ser aquele vivente extremamente chato, né, que, claro, deve ser desse modo, né, obviamente é um direito do sujeito, que ele vai primeiro ler muito sobre o que ele quer comprar e depois o pessoal vai procurar o modelo. Tá? Eu, particularmente, pessoal, eu sempre digo que não que eu seja chato para consumir, de vez em quando, inclusive, eu consumo errado, mas eu preciso primeiro me convencer do que eu pretendo consumir, para depois, pessoal, buscar qual a minha melhor opção. Eu leio muito sobre o produto, né? Eu digo assim, tenho muita experiência em consumo, em que peço por vezes consuma de forma equivocada, mas geralmente eu leio muito, pessoal, sobre aquele determinado produto para então depois comprar. Tá? É que na verdade, pessoal, eu já me arrependi muito, né? Como eu compro bastante pela internet, eu já me arrependi de muita compra. Então por isso que às vezes eu acabo, né, tomando essas medidas. Tá bem? É só uma exemplificação aí, pessoal, né, de como geralmente o consumidor não opera. Tá? Geralmente digamos assim, essa precaução que eu tomo, geralmente o consumidor acaba não tomando. Tá bem? Prosseguindo, pessoal. Tá? Ainda no aspecto da vulnerabilidade, pessoal, quero observar aqui com vocês, né, as espécies, espécie de vulnerabilidade nós já falamos, mas especificamente, pessoal, a hipervulnerabilidade. O que é a hipervulnerabilidade, pessoal? São literalmente formas de vulnerabilidade, pessoal, que acabam se exacerbando. Acabam literalmente, pessoal, ultrapassando digamos assim, aqueles elementos fáticos, digamos assim, aqueles elementos simples, né, de uma relação de consumo comum, de uma relação de consumo normal. Tá? E aí nós vamos encontrar aqui, por exemplo, pessoal, a gestante e os portadores de necessidades especiais. Tá? E aí, obviamente, pessoal, nós temos, por exemplo, impossibilidade física de se dirigirem ao caixa preferencial no segundo andar de uma agência bancária, né, cujo aspecto se dá apenas por escadas. Então, veja bem, isso demonstra, pessoal, denota, né, um aspecto de hipervulnerabilidade. Tá? Como é que a gestante vai chegar, enfim, ela tem que efetuar o pagamento do seu financiamento. Ela tem que subir no segundo andar de um banco, onde não tem, enfim, elevador, tá?
Obviamente, pessoal, isso aqui, inclusive, já foi matéria de decisão, pessoal. Por isso que esse exemplo é trazido aqui. O Fabrício Bolzan traz esse exemplo. Porque, literalmente, pessoal, numa decisão do STF, claro, não foi no segundo andar, foi, digamos assim, uma agência, uma financeira, pessoal, que acabava tendo o seu local para pagamento, se eu não me engano, pessoal, o 15º andar ou coisa parecida. Eu sei que eram vários andares e um senhor idoso, aí no caso o pessoal foi um idoso, ele precisava subir esse longo lance de escadas para quitar o empréstimo, para efetuar o pagamento do empréstimo. E acontece, pessoal, obviamente isso se tornou uma hipervulnerabilidade. Por quê? Porque ele tinha dificuldade de acessar aquele ambiente. Tanto que, pessoal, um mês ele acabou atrasando, no outro também, enfim, acabava tendo dificuldades para acessar, e aí, obviamente, pessoal, isso acabou gerando um dano para ele, digamos assim, para com a sua pessoa, tá bem? Então, muito cuidado, pessoal, hipervulnerabilidade com relação a determinados aspectos especiais. A criança, pessoal, especialmente com a questão da publicidade, mas também existem outras questões, mas a criança, pessoal, ela é especialmente influenciável, poderíamos dizer assim, pessoal, pelo critério aí da publicidade. Nós sabemos, pessoal, que uma criança, digamos assim, ela pode, literalmente, pessoal, ser facilmente influenciada. Tanto que nós tivemos, pessoal, uma resolução pelo CONAR, pelo Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária de Propaganda, que proibiu, por exemplo, pessoal, a oferta, digamos assim, a propaganda de produtos infantis em redes de televisão. Tanto que isso acabou impactando, pessoal, digamos assim, aquela disponibilização de produtos, entre aspas, infantis, na verdade não é produtos, é de programação infantil pela própria Rede Globo. O pessoal acaba se perguntando, mas que barbaridade, a população envelheceu, o que aconteceu que ao invés de TV Globinho, talvez alguns dos meus alunos hoje não saibam o que é TV Globinho, porque digamos assim, quando eram crianças já cresceram assistindo a Fátima Bernardes e a Ana Maria Braga de todas as manhãs na Rede Globo. E de fato, pessoal, só que não foi porque a população envelheceu, foi porque na verdade o CONAR proibiu a publicidade de produtos infantis. Se eu não tenho mais público infantil para assistir, digamos assim, as minhas propagandas, eu não vendo propaganda. Se eu não vendo propaganda, eu tenho que vender propaganda para adulto. E aí automaticamente eu tenho que colocar produtos para adultos naquela programação. Foi o que aconteceu com a Globo, por exemplo. E é o que não acontece, por exemplo, com o SBT. O SBT, pessoal, já recebeu várias autuações por parte do CONAR por utilizar programas infantis para induzir o consumo de produtos, de brinquedos, obviamente. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, publicidade para crianças. Idosos, pessoal, especialmente com relação a crédito. O idoso, pessoal, adora fazer um crédito. Meu pai é idoso e, obviamente, ele diz, mas adoram fazer um crédito consignado. E aí, obviamente, pessoal, o idoso ele tem talvez um pouco mais, dependendo da sua faixa etária, pessoal, se é um idoso mais ativo, tudo bem, mas se é aquele senhor mais simples, que vem lá do interior de Santa Maria, do interior de São Borja, chega lá no banco para sacar a sua poupança e o pessoal resolve lhe oferecer um crédito consignado. E aí aquele crédito consignado, pessoal, o sujeito retira R$1.000 e pode pagar em 60 vezes, em 60 vezes com módicas parcelas que na realidade, pessoal, somam praticamente aí quase R$6.000. O sujeito tira R$1.000 do banco e vai pagar 6. Não é muito longe disso, tá, pessoal? É quase isso. Mas veja bem, pessoal, é quase um absurdo, quase não, na verdade é um absurdo, esse financiamento. Óbvio, pessoal, que esse idoso é um hipervulnerável, a partir do momento em que ele literalmente, pessoal, ele não consegue compreender efetivamente, pessoal, essa, digamos assim, a dinâmica, a consequência global do que ele está fazendo.
tá? Especialmente, pessoal, se essa informação ela é passada de forma rápida, obviamente o sujeito é idoso, a informação foi passada de forma rápida para ele, ele não conseguiu visualizar isso, tá? Ou também, pessoal, lhe falta interpretação, por exemplo, passando a taxa de juros. O senhor não se preocupe, o senhor vai retirar R$1.000 aqui, a taxinha de juros é básica, né? É só 15% ao mês. É bem tranquilo, tá? Ou seja, dá-lhe um talagaço ali naquela pessoa que, obviamente, não tem, digamos assim, discernimento, ou melhor dizendo, não tem aí o alcance para fazer aqueles cálculos rapidamente. E também, pessoal, os doentes, com relação especialmente, pessoal, a planos de saúde, tempo de internação em hospitais. Imagina, o sujeito está lá doente, pessoal, o plano de saúde cobre no máximo 10 dias. Ele precisa de 30 dias internado no hospital para se recuperar. É óbvio que o sujeito, pessoal, vai vender, enfim, um parente para tentar se recuperar aí, nesse hospital. O plano de saúde, pessoal, na verdade, ele tem que falar antecipadamente disso, não somente no momento da internação, tá bem? Isso também, pessoal, é hipervulnerabilidade. Beleza? Tranquilo aqui, pessoal? Muito bem. Então, fico por aqui, pessoal. Volto aí no próximo vídeo falando sobre a oferta e a publicidade no CDC, que está vinculada aí com o princípio da vulnerabilidade. Tá bem? Maravilha? Show de bola, pessoal. Até mais.